dia, irmãos. Graça e paz a todos. Pode se assentar, gente. Glória a Deus. Que manhã maravilhosa. Que bênção, que privilégio estarmos aqui essa manhã para juntos celebrarmos a ceia do Senhor, né? Na comunidade de fé, irmãos, a comunidade cristã do primeiro século, a linguagem da ceia, o termo ceia, é parecido com a que nós usamos aqui no Ocidente no fim de ano, que é uma refeição, né? Feita em família. Então, ceia nós podemos cear sempre, em muitas ocasiões, em casa, diariamente, com os irmãos, e isso é ceia, e isso traz comunhão. Mas a ceia do Senhor, disse o apóstolo Paulo, que é feita com o objetivo de lembrar. E ele chama então de ceia do Senhor. E nós temos o hábito de celebrar a ceia do Senhor uma vez por mês, e é uma alegria quando a gente pode se reunir juntos, e juntos à mesa, partimos o pão, tomamos o vinho. Esses dias a Alice veio falar, ô pastor, né? Eu tive uma ideia. Ela falou, a gente podia fazer uma grande confraternização na ceia, né? Pôr mesa aqui, a gente comer, almoçar, né? Todo mundo junto. E eu falei para ela, olha que ideia maravilhosa. Eu tenho essa ideia faz tempo também, mas não dá. Não tem espaço, a gente precisa de espaço. Estamos falando sobre o tema Jesus, o bom pastor, e eu quero orar com você. E a última vez que eu preguei aqui, acho que semana retrasada, eu dei uma sugestão para os irmãos ler alguns textos do Evangelho de João, né? O capítulo 1, capítulo 10, 13, 15, 16, 17, né? E como eu sei que vocês já leram tudo isso, já estudaram esses capítulos, agora eu quero sugerir que vocês leiam o Evangelho de João inteiro, todos os capítulos do Evangelho de João, porque ajuda você a ter uma compreensão mais clara do que o João finalmente quer nos dizer quando escreveu o Evangelho de Jesus. E hoje nós vamos falar especificamente, continuar falando, né, como estamos falando esse mês, no capítulo 10, Jesus, o bom pastor. Eu quero orar antes com você, amém? Pai, nós somos gratos a Ti, Te louvamos por essa manhã extraordinária, por essa manhã feliz. Está frio, Senhor, mas está uma alegria para nós estarmos juntos com os nossos irmãos, revendo irmãos que a gente não pode estar junto a tempo, cantando, exaltando o Teu nome, porque só o Senhor é digno de todo louvor, toda adoração, toda glória, toda exaltação. Bendizendo a Ti, Senhor, porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Clamando ao Teu nome, porque nós dependemos do Senhor para sermos curados mentalmente, fisicamente, emocionalmente, restaurados espiritualmente. Integralmente, Senhor, nós dependemos de Ti. Somos gratos a Ti, Senhor, porque agora podemos ter esse tempo de reflexão, de silêncio, para dedicarmos um culto ao Senhor, cantando, orando, ouvindo a Tua palavra cantada e meditando, refletindo, Senhor, na Tua palavra pregada. Nós Te agradecemos, porque enquanto fazemos isso, o Senhor bondosamente nos visita com a Sua misericórdia. Senhor, abençoe-nos a todos com a Sua graça. Abençoe aqueles que estão em casa e, se conseguimos fazer essa transmissão, pedimos que o Senhor também os visite na hora
da pregação, na hora da oração. Se não, Senhor, ajude os teus servos, dê graça a eles, visita-os com o seu amor, fortaleça o Senhor e ajude a todos a estarem participando desses encontros presenciais. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo o que tens feito por nós, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Evangelho de João. João, irmãos, João era um amigo muito íntimo de Jesus. Jesus tinha os seus 12 apóstolos, né? E desses 12 tinha 3 que eram os manos dele, né? Que era o pessoal que sentava com ele na mesa. E dos 3 tinha um que era tinha mais chamego com ele. A Bíblia diz assim que ele encostava a cabeça dele no peito de Jesus. Olha que bacana. E Jesus, ele era amigo de Jesus. E esse é João. Ele é um dos primeiros discípulos de Jesus, irmão de Tiago. E Tiago e João, irmãos, eram conhecidos como filhos do trovão. Filhos do trovão era mais ou menos assim: eles puxavam a peixeira e riscavam os dedos a bumba no chão. Eles eram bravos, gente brava, nervosa, irritada. E Pedro, então era era João e Tiago, que eram irmãos, dois perigosos. E o Pedro não precisa falar, ele andava com a peixeira na bainha, né? Provavelmente ele fosse um sicário, irmãos, que era aqueles revolucionários que cria na mudança pelo derramamento de sangue, pelo golpe, pela destituição do poder do Império Romano. Olha os caras que Jesus anda. E esses 3 são os mais íntimos de Jesus: Pedro, Tiago e João. Eles não eram flor que se cheirasse. Minha mãe falava assim, né? Então, esses 3 estão andando com Jesus, são amigos próximos de Jesus. Mas João é o chegado de Jesus. Tudo que Jesus fazia, ele dava um like. Tudo que Jesus fazia, ele curtia. Ele amava Jesus. E João, ele se preocupa porque as pessoas... o último dos 3 evangelhos escritos, né? Tem o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. O 4º é o último escrito, que é escrito por João mais ou menos na década de 90, no finalzinho do 1º século. Talvez João esteja no ano 90, talvez João tenha alguma coisa parecida com 80, 90 anos, alguma coisa assim. Ele está bem envelhecido e ele escreve então o Evangelho. E quando ele escreve o Evangelho, ele escreve com o objetivo de transmitir àqueles que o ouvem, aqueles que estão ao seu redor, a mensagem de que Jesus é mais do que o gente boa de Nazaré, aquele cara do bem, aquele pensador extraordinário, aquele líder fenomenal, aquele coach, que hoje a gente chama de coach, né? Extraordinário. Mas ele está dizendo, tudo isso é nada. Tudo isso é nada. Ele é o grande líder, ele é o grande comunicador, ele é o cara. Mas ele está dizendo, tudo isso é nada. O que ele é mesmo, e eu vi, João está dizendo, eu vi, eu toquei nele. Eu sentei com ele, eu chorei com ele, eu comi com ele, eu andei com ele, eu senti ele. Ele está dizendo assim, ele era Deus. Ele era o Deus que se fez gente e veio morar entre nós. Ele fala de Jesus de Nazaré como Deus encarnado, o nosso Salvador. E ele fala isso usando a linguagem do Deus que se revela para trazer luz. Luz por quê? Porque o mundo está em trevas. O Deus que se revela para trazer uma vida nova. Por quê? Porque o homem busca a vida, mas só tem a morte. O Deus que é ressurreição. E lá no capítulo 10, ele vai falar desse Deus como o bom pastor.
Desde o capítulo 1, vocês vão ler lá do capítulo 1 em diante, mas ele vai falando sobre esse Deus que é gente. Lá no capítulo 1 do livro dele, ele faz um link com o livro do Gênesis, que está escrito: no princípio Deus criou os céus e a terra, e aí ele diz: no princípio era o verbo, no princípio era o Logos, era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus, e a palavra virou gente, e ele é Jesus. Ele fala que Jesus é Deus, que estava lá no começo criando tudo. Ele traz uma luz que nós não tínhamos, ele está trazendo luz. E por que ele fala tanto de luz? Porque desde aquela época, e como é hoje também, o ser humano busca luz para andar na vida. Luz é buscar resposta. Luz é buscar conceitos estruturados. Luz é buscar sentido para a vida. Luz é buscar esse sentido para viver. Luz é se realizar. Essa é a busca do homem que não cessa. Sempre foi assim, sempre será assim. E naquela época, a luz buscada pelos homens era através da fonte de conhecimento que eles tinham. Nesse caso, a religião. Aqueles homens buscavam luz para viver, luz para amar, luz para sentir a vida, luz para ser feliz. Só que o que eles encontravam era trevas. E alguns se apresentavam como esse caminho da luz. E na época, quem tinha esse poder era a religião. Hoje, não é só, era a religião e a filosofia, né? A política, mas essencialmente a religião. Hoje é a religião, é a política, é a ciência. Nós vivemos ainda na chamada período da luz, do iluminismo, da ciência. O iluminismo só foi chamado de iluminismo porque é o que iluminou. Iluminou o quê? As trevas do homem. Que trevas? As trevas da ignorância, as trevas da imbecilidade, as trevas da religião, as trevas da fé. E trouxe luz. E nessa luz veio a luz da ciência, da razão, a luz da lógica, a luz da intelectualidade, do racionalismo, da racionalidade. E é nessa luz que, naquela época, os homens se apegaram na luz da religião, da filosofia. Hoje nós agregamos ainda mais um ingrediente, a luz da ciência. E nós temos insistido aqui nesses dias, falando sobre Jesus, o bom pastor, sobre a supremacia da ciência que conduz o jeito da sociedade viver. E de maneira muito especial, travestido de novidade, de inovação, travestido de revolução, de igualdade, de inclusão, travestido de modernidade, travestido de desenvolvimento humano, travestido de luz, a um discurso hoje moderno ou pós-moderno, seja lá o nome que queira se dar, a um discurso hoje que vai impregnando a mente de todos, mas principalmente daqueles que ainda estão formando a sua maneira de ver o mundo, o universo, a vida, que são os jovens e adolescentes. Que são esses conceitos novos, que questionam Deus, a fé, a revelação. O Jesus de Nazaré, ele é coach, ele é um baita líder, ele é o cara que você ouve como ensinar, ele é o cara que ouve como governar, esse lance do coach então virou uma praga, irmãos, desculpa. O coach é uma coisa maravilhosa, boa, né? Vou exagerar também, é boa. Certo, Ailton? Vou falar que boa tá bom já. Menos. Que ajuda você a fazer um monte de coisa, aí sair do ponto A, B, ter as suas conquistas, usar as suas habilidades. E é um treinador que faz isso com você e isso é bom.
E as pessoas estão vendo isso em Jesus. Tá bom, não tem problema, pode ver isso em Jesus. Mas resumir Jesus a essas coisas é uma ofensa ao Evangelho, é uma heresia. Então ele é líder, ele é palestrante, ele é o contador de história, ele é o mente revolucionária, ele é o cara. Mas ele é nada se ele for só isso. Ele é ninguém se ele for só isso. Ele é só o gente boa de Nazaré. E gente boa tinha um monte. Ele era o gente boa, mas tinha mais um punhado de gente boa. Mas ele é luz. E essa nova luz da modernidade, essa nova luz que tem como supremacia a última palavra da ciência, tem olhado para Jesus só como esse cara, gente boa, o coach, o bom líder, o feitor de novas religiões. E isso de alguma maneira acontecia nos dias de João. E João então escreve o seu evangelho para dizer que ele é Deus, que ele é luz, que ele traz vida, só ele faz você nascer de novo, ele é o nosso Salvador. Ele é o bom pastor. E desde o capítulo 1, olha que coisa interessante. João começa dizendo então que ele é o Deus que estava no princípio. Depois João cita João o Batista, que é outro João, e põe na boca do João essa palavra dizendo, quando João vê Jesus, João diz assim: eis o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Do que ele está falando? De pecado. O que é pecado? É esse rompimento da relação do homem com Deus e que deixou o homem deformado, na escuridão. Deformado física, mental, emocional e espiritualmente. Deformidade integral. O João, quando vê o Jesus de Nazaré, o João Batista olha para ele e fala: esse é o Cordeiro, esse é o cara. Esse é o Cordeiro de Deus que tira. Ele não melhora, ele não diminui, ele não ajuda, ele não reforma. Ele arranca o pecado do homem, do ser humano. Ele tira o pecado. E aí ele começa a falar desse Jesus fazendo coisas extraordinárias. Jesus vai fazendo milagres, irmãos. E ele vai contando os milagres de Jesus, um por um, milagres extraordinários. Ele transforma água em vinho. Olha que coisa. Ele vai curando pessoas, vai ressuscitando pessoas. Ele vai fazendo coisa na vida das pessoas que afetam elas fisicamente e lhes diminui o sofrimento da vida. Viver é bom. Quem quer morrer? Mas viver dói. Viver sofre. Viver é uma dureza ou não? Mas quem quer sair da vida? Não queremos, por quê? Porque experimentamos o que é desfrutar dessa vida. E queremos desfrutar dela até a última gota de vida que tivermos. Mas a dor no corpo, a dor na mente, a dor na alma, as deformidades da natureza nossa, traz sofrimento para nós mesmos. E que nos faz produzir sofrimento nos outros. O nome que Jesus e que João dá para isso é simples, é pecado. Por que nós sofremos? Por causa do pecado. Por que todos sofrem? Porque todos são pecadores. E ele está dizendo, Jesus veio para arrancar esse pecado de nós. Ele vai mostrando esse Jesus amenizando o sofrimento de um e de outro. Ele cura alguém que é aleijado, ele tira um demônio que está no outro, ele ressuscita alguém que está morto, ele traz alegria. Olha, irmãos, numa festa quem diria que num baile de casamento Jesus ia estar lá? Fala aí.
E ele não transforma a água em coca, a água em tubaína, a água em suco. Ele transforma a água em vinho. Olha isso. Ele faz isso por quê? Porque os noivos vão ficar tristes. A festa deles não vai dar certo desse jeito. E ele fala, não, eu também vim para trazer esse afago, nesse sofrimento que a vida traz nos relacionamentos. Ele vem trazer restauração, irmãos, no homem integralmente. E é desse Jesus que João está falando. E cada milagre que Jesus faz, João vai traçando um paralelo no milagre existencial que Deus traz para o homem. Então o conceito de que eu estou na vida, sofro na vida, dói a pele, dói o corpo, dói o nervo, dói os ossos, porque a vida é assim, mas também dói o coração, também dói a mente, também dói o espírito. Que espírito? Não sei. É uma coisa que tem dentro de nós, uma massa que a gente não põe a mão, mas que a gente sabe que existe, que você não põe no microscópio, mas a gente sabe que está lá. É mais do que cérebro, é mais do que memória, é mais do que afeto, é espírito. E o João vai traçando paralelos, mostrando que cada cura que ele faz, ele traça um paralelo para essa aplicação na vida espiritual. E lá no capítulo 9, e os religiosos, que são os que têm o discurso da luz na época, é muito importante que eu e você façamos a ligação, que esses religiosos ou filósofos da época, que se apresentavam como luz do caminho na época, hoje representa a religião, a filosofia e a ciência. Ok, irmãos? Tudo bem aqui? Então a voz de luz hoje da sociedade é a religião, a filosofia, a ciência, com supremacia da ciência. E aquelas vozes estão falando naqueles dias. E os religiosos, que são os representantes daquela luz, daquela sabedoria, os textos que João vai registrando para a gente, ele vai explicando que aqueles caras eram resistentes a Jesus. Eles viam Jesus fazer as coisas, mas eles proibiam até que as pessoas falassem. Eles viam Jesus fazer as coisas, e eles então perseguiam Jesus. Para quê? Para ninguém saber que aquilo estava acontecendo, porque eles não tinham como explicar aquilo. A filosofia não explicava, a religião não explicava, a razão da época não explicava. Por quê? Porque Jesus é revelação. A luz que Jesus traz passa pelo cérebro, mas não cabe no cérebro. Passa pela compreensão, mas não cabe na compreensão. E lá no capítulo 9, Jesus cura um homem que é cego de nascença. O cara é cego de nascença. E o pessoal fala, quem te curou? Ele falou, um cara, sei lá quem que ele é. Olha, Jesus é assim, ele cura, ele não fica vendendo nada, cobrando nada. Ele só veio trazer, diminuir o sofrimento do homem e trazer salvação para esse homem. E então perguntam, quem é o cara? Ele fala, olha, eu não sei nem o nome dele. Ah, seu mentiroso, você foi curado nada? Vão atrás desse homem para saber se ele é cego mesmo, ou se ele é contratado para estar mentindo. Aí vão atrás dos pais do homem cego e perguntam para ele, esse é seu filho? Os pais olham, é nosso filho. Ele é cego mesmo? Aí os pais ficam com medo, falam, ixi, esses caras estão querendo pegar nós. Pergunta para ele é grandinho, já sabe responder. Olha só. Mas é seu filho? Era. E ele então dá o testemunho, que o cara que chegou lá curou eles. E aí eu quero ler com vocês, a partir... os homens falam com Jesus, conversam com o cego, e ele fala que aquele homem fez esse milagre e falou coisas para ele, e falou, vocês estão interessados nele também? Aí os religiosos ficam bravos, fala um palavrão para o cego,
Fala, é você que fica atrás dessas coisas. Não, nós já temos a luz. E aí eu quero que você perceba o paralelo que Jesus faz de novo, a partir do versículo 35, João 9:35. Jesus ouviu que o haviam expulsado. Quem expulsou quem? Expulsaram o cego. Maltrataram o cego. Porque assim, irmão, quem acha... irmãos, olha, presta atenção. Quem se acha o detentor da luz, o detentor da verdade, isso acontece na filosofia, na religião, na ciência. Quem se acha o detentor da verdade, picha qualquer um que lhe é oposição. Não é assim? E persegue mesmo. Fizeram isso com aquele homem. Então Jesus encontrou ele e disse: você crê no Filho do Homem? O Filho do Homem é ele mesmo, é um dos nomes que ele usa dele. Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. E por que ele disse? Olha o trocadilho que Jesus faz. Jesus está falando com um cara que era cego. Aí ele fala: você crê no Filho do Homem? Ele fala: me fala quem é para eu crer. Aí ele fala: você já o tem visto. Por quê? Porque ele não via e agora só vê porque esse cara que está diante dele tocou nele, fez um gesto, falou com ele e ele foi curado. Então agora você está vendo o Filho de Deus. O que ele está dizendo? Ele está ensinando que coisas como ressuscitar morto, transformar água em vinho, curar aleijados e dar vista aos cegos é chamado de obra de Deus. Só quem tem Deus pode fazer isso. E Deus não habita em pecadores. Então esse cara não é um pecador. Então, você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio. E logo em seguida, o adorou. Ele experimentou a cura no corpo. O seu sofrimento existencial diminuiu, não cessou, diminuiu, porque ele ainda está na vida. Ele agora enxerga, mas ele continua sofrendo na vida. Mas mais do que isso, ele encontrou o Filho do Homem. O Filho do Homem é o Salvador, o Filho do Homem é o Messias, o Filho do Homem é o Cristo, o Filho do Homem é o Redentor, o Filho do Homem é aquele que veio trazer luz para quem estava em trevas. E quem estava em trevas, literalmente e existencialmente? Esse cara. Ele está em trevas, mas ele é curado não só fisicamente, que já diminui o sofrimento da existência, mas ele é curado agora, os seus olhos espirituais são abertos. Ele viu o Filho do Homem, que lhe deu um benefício, mas também lhe abriu a mente para que ele recebesse luz. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornam cegos. Para quem que ele está mandando esse WhatsApp, essa mensagem? Para quem que ele está fazendo essa comunicação, irmãos? Para os religiosos que estão ao redor dele. Por quê? Que quem é cego está na escuridão. Mas quem enxerga está na luz. Quem diz que enxerga e está na luz? Os religiosos. Mas quem não enxerga que Jesus é o Cristo? Os religiosos. Então quem são os cegos? Os religiosos. Jesus está dizendo: eu vim para abrir os olhos dos que estão na escuridão, para que os que são cegos vejam, mas quem se acha ou acha que vê, se descubra cego. Aí, irmãos, aí ele dá uma no fígado dos religiosos. Aí ele bate duro nos religiosos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram dizer isso e perguntaram: olha só, acaso nós também somos cegos? O que é? Se fosse eu ia falar, como é que é? Essa carapuça serve. Jesus não fazia assim, olha o que ele faz. Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver,
a culpa de vocês permanece. Ele está dizendo, se vocês não enxergassem, porque é normal não enxergar, e aí ele não está mais falando de visão, está falando de revelação. Se vocês não enxergassem, que é normal não enxergar, ninguém enxerga, ninguém conhece Jesus, ninguém descobre Jesus sozinho se ele não se revelar para essa pessoa. Aquele homem que foi curado não era cego só fisicamente, ele era cego espiritualmente, mas Jesus se revela a ele, lhe dá visão física, lhe dá visão espiritual. E ele reconhece que estava em trevas existencial e espiritual, mas os religiosos que têm cegueira espiritual não reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Só que isso é normal. Quem é cego não reconhece que Jesus é o Filho de Deus, mas eles dizem que ele tem luz. E eu gostaria que você fizesse a associação do que João está ensinando com o que nós podemos aplicar nos nossos dias. Cuidado, cuidado. A luz não está na filosofia, a luz não está na razão, a luz não está no iluminismo, a luz não está na ciência. Só há uma luz. E essa luz é Jesus. E quem diz isso é Ele. E eu e você precisamos estar atentos a isso. Porque senão nós começamos a achar que as respostas da filosofia, as respostas da ciência, as respostas da religião, é que vai trazer luz para as angústias da nossa vida, para a angústia da existência do homem, a angústia social, a angústia de gênero, a angústia política, a angústia religiosa, a angústia de vazio. A mensagem continua sendo a mesma. Só Jesus é que traz luz e me mostra o caminho. E aí em seguida João começa o capítulo 10, fazendo uma ligação do que acabou de acontecer para me ensinar e ensinar você também. Quem não enxerga, irmãos, precisa de uma bengala. Quem não enxerga precisa de um guia. Quem enxerga não precisa de uma bengala. Quem enxerga não precisa de um guia. Mas quem não enxerga precisa. E aí em seguida João, após falar que Jesus fez um milagre extraordinário, ele faz agora um paralelo, como eu disse, ele vai fazendo um milagre e fazendo um paralelo que se aplica à vida espiritual. Ele mostra agora o milagre de Jesus curando um cego, e em seguida ele faz um paralelo a respeito de Jesus, o bom pastor. Quem é o bom pastor senão um guia? Quem é o pastor senão aquele que orienta, que instrui, que mostra o caminho? E agora ele não está usando a figura de um cego, ele está usando a figura de uma ovelha, que é mais débil do que um cego. O cego não é débil, o cego é limitado, mas a ovelha é débil. A ovelha é débil, não acho outra palavra. Vocês podem me ajudar? Tonta, ela é tonta, ingênua, besta. E quem é a ovelha? Quem é a ovelha? Jesus está dizendo que a ovelha é assim, gente. E aí ele começa trazendo as lições extraordinárias. E aí nós aprendemos que a partir dessa fala dele de Jesus, o bom pastor, que há vozes que falam à sociedade. E eu preciso saber que voz eu estou ouvindo. Que voz está sendo o meu norteador, o meu orientador, aquele que me conduz na vida. Se eu só tenho me firmado na voz da religião, da ciência, da filosofia, eu vou continuar angustiado, vazio, buscando, batendo nas portas. E não adianta eu buscar novidade, e não adianta eu fazer novas interpretações da Bíblia para arrumar um jeito de resolver a minha angústia existencial. Isso não é luz, isso é trevas. Eu preciso ouvir o pastor,
Eu preciso ouvir o pastor. E só tem um pastor. Ele mesmo diz: eu sou o bom pastor. E todos os outros que vieram antes de mim são ladrões, salteadores, bandidos, sem vergonha. Aqui eu já estou pichando mais, né? Desgraçado, umas pestes, só quer saber do seu dinheiro, te enganar, te roubar, te manipular, fazer de você um objeto de exploração. Eles são ladrões. É Jesus que fala isso, irmão. Eu posso falar. Se ele falou, eu fico feliz de poder falar também. A gente quer pichar e não consegue, né? Pronto, agora é o meu jeito de pichar. Ele fala assim: e eles vêm para roubar, matar e destruir. Ou seja, ele veio para... Você já está na angústia existencial, no sofrimento da vida, na dor da existência. Eles vêm para acabar de secar os seus ossos. Ele vem para acabar de arrancar o que você tem, te encher de esperança falsa, te encher de luz escura. Eles vêm para sugar o resto de vida que você tem. E sabe como é que é o nome disso? Luz. E pode parecer que eu estou exagerando, e talvez eu esteja exagerando na dose para a gente entender o que está acontecendo conosco no século 21. É a ciência, é a filosofia, é a religião. Mas Jesus diz: mas eu vim. Por que ele veio? Porque não dá para receber luz. Eu não tenho luz de mim mesmo. A luz tem que vir de algum lugar. Ele fala: eu vim para lhe trazer vida, e vida com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pela ovelha. Ele está dizendo: eu vim trazer luz, a luz que os homens não têm. Jesus é o bom pastor, e esse bom pastor nos dá segurança. Segurança para não temermos o diabo. Segurança para não temermos o inferno. Não sirva a Deus com medo do inferno. Não siga o pastor com medo do inferno. E o pastor que eu estou falando aqui é o bom pastor, certo, gente? Pastor, irmão, só tem um. Pastor, só tem um. Eu e mais um monte de gente aqui temos vocação pastoral. Isso é outra coisa. É bem, mas é chulé. Bem menos. Pastor, só tem um. Eu lembro quando eu era criança, novo, né? Faz tempo. Eu ouvi o pastor falar assim: ovelha gera ovelha. E eu ficava pensando, e esse pastor é o quê, né? Mas era um pouco uma linguagem para transferir responsabilidade, né? A ovelha gera ovelha, era aquele lance de você tem que ganhar mais pessoas para Jesus, né? Mas tudo bem, a pessoa falar isso não tem problema, mas não é isso que a Bíblia ensina, né, irmãos? Nós todos somos ovelhas. Pastor, só tem um. E eu e você temos que ouvir o pastor e seguir o pastor, não é com medo do inferno. Eu e você temos que ouvir o pastor e seguir o pastor, não é com medo do diabo. Discípulo que tem medo do inferno e tem medo do diabo, tem medo do inferno e tem medo do diabo porque não conhece o seu pastor. Porque não ouve direito o seu pastor. Porque não está entendendo quem é o seu pastor. O meu pastor não é o gente boa de Nazaré. O meu pastor é Deus. É o Criador dos céus e da terra. Ele não está disputando com o diabo. Ele não está tirando o braço de ferro com Satanás. Ele não está preocupado com o inferno. Ele está me salvando. Quem é o diabo? O diabo é uma criatura caída. Quem criou? Deus. Não criou o diabo, mas criou a criatura que caiu e virou o diabo. Ele virou, né? Então ele é Deus. Não é possível, num exemplo bem besta, bem simples,
É igual um bebê recém-nascido querer tirar braço de ferro com o pai. É possível isso? É ridículo isso. É claro que o exemplo é bobo, mas é só para entender a distância que nós estamos falando. Então alguém fala, eu estou servindo a Deus porque o diabo, com medo do diabo, do ataque do diabo, da retaliação do diabo. Irmãos, não tenha medo de retaliação. Porque o Pedro diz, apóstolo de Jesus, ele fala assim, olha, o diabo, se ele pudesse, ele te matava. Matava quem? O discípulo de Jesus, né? Então ele fala, se ele pudesse, ele te matava. Ele está igual um leão, querendo te devorar, mas ele não pode. Você está entendendo, irmão? Às vezes alguém quer fazer a obra de Deus e fica preocupado. Só de eu pensar em fazer a obra, meu carro do pneu furou. Só de eu pensar em fazer missão, já o gerente quer mandar eu embora. Eu falei, vou melhorar o dízimo. Não precisa melhorar, só faz tudo que tem que fazer. Vou ver ele pronto, já estou pensando, vão querendo mandar eu ir embora. Só de eu falar que vou começar a fazer alguma coisa na obra do Senhor, já vem um problema no trabalho, no casamento, com o filho, com a filha. É retaliação. Não é, irmão, para com isso. É a vida, irmão. É a vida. Hoje você está bonito, amanhã você está feio. Mas também tem um dia que você está feio, depois você fica bonito, né? Hoje você está bem, daqui a pouco você está ruim. Hoje você está com o carro bom, amanhã com ruim. Hoje é rindo e amanhã chorando. É a vida. Que diabo é esse que tem tanto poder na vida dos crentes? Eu não entendo. Nem é o Jesus da Bíblia, nem é o diabo da Bíblia. O diabo da Bíblia é bem menor que isso, viu, irmãos? Não ouça o bom pastor Bom, então, para concluir, faça missão. E aí eu dei um exemplo essa semana num dos nossos grupos, né? Na quinta-feira nós tivemos aqui oração e eu quero agradecer os irmãos que oram por mim. Essa semana eu fiz 55 anos, irmãos. Terça-feira, dia 16. Eu dei um cano com os irmãos aqui. Os irmãos me perdoam que fizeram uma surpresa. Eu esqueci. Eu falei que vinha de manhã, esqueci que era meu aniversário. E aí à noite a minha esposa falou, você vai lá? E nosso bolo, né? Aí eu dei mancada com os irmãos. Por que eu falei isso mesmo? Eu estava falando com os irmãos, agradecendo os irmãos na quinta-feira porque eu fiz aniversário. E agradecendo aos irmãos que oram por mim. Irmãos, obrigado porque você ora por mim. Eu preciso da sua oração. Eu preciso que você ore por mim, pela minha esposa, pelos meus 2 filhos, pela minha saúde. Eu já pedi oração pelo cabelo, mas a oração acho que não funcionou. Mas orem por mim, eu preciso das suas orações. E eu estava falando para os irmãos, imagine, já que eu sou pastor da igreja, nós temos vários pastores aqui, mas eu sou pastor não sei que nome que dá, mas eu sou pastor aqui dos irmãos. Imagine se eu fosse ter medo de retaliação do diabo, irmãos. Eu ia andar numa maca, eu ia estar na UTI, porque o diabo ia ficar com raiva de mim, não ia? Mas você acha que ele tem mais raiva de mim do que tem de você? A raiva dele não é pelo que eu e você fazemos, é porque nós somos. Nós somos ovelha do bom pastor e ele não pode nos tocar. Nós estamos guardados em Cristo Jesus. Então, ouça o Senhor te chamar e faça a obra dele sem medo do inimigo, de retaliação dessas coisas. Por quê? Porque quem está comigo, nós estamos guardados em Deus, em Cristo Jesus, diz a palavra. Eu estou guardado em Deus, amém, irmãos? Amém. Não ouça o bom pastor com medo do inferno. Meu Deus, essa semana é ceia, eu briguei com meu marido, agora eu tenho que pedir perdão. Desgraça, eu devia ter brigado. Eu devia ter brigado depois da semana da ceia, porque aí não precisa pedir perdão. Meu Deus, essa semana da ceia eu esqueci e fiz alguma coisa errada. Chutei o cachorro, fiz alguma coisa. Medo do inferno. Não ouça, não siga o bom pastor com medo do inferno. Olha o que nós aprendemos no versículo 29. Versículo 29, capítulo 10, verso 29.
Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos. Meu Pai, que deu o que a mim? Deu as ovelhas a mim. É maior do que quem? Do que todos. Aí ele diz: ninguém as pode, lê comigo aqui, ninguém arrancar da mão de meu Pai. Arrancar quem? Eu. Da mão de quem? Do Pai. Ninguém quem? O Satanás, o cramunhão, como é o nome dele? O tinhoso, o calça curta, sei lá o nome que vocês querem dar para ele. Ninguém pode me arrebatar da mão do Senhor. Em quem eu estou? Eu estou em Cristo. A minha luz não é a ciência, a minha luz não é a filosofia, a minha luz não é a religião, a minha luz é o bom pastor, é Ele que está me guiando. E eu estou na mão dele. Ninguém pode me arrebatar da mão dele. Então eu vou ter medo do diabo, eu vou ter medo do inferno? Não. Então esses dois assuntos para mim está eliminado. Eles só me interessam porque eu preciso comunicar aos outros a salvação. Ele só está na minha agenda porque eu preciso falar para os outros que há um inferno e há um diabo. Mas o Jesus, o bom pastor, quer resgatar essas pessoas dessa escravidão. Amém, irmãos? Então eu não sigo o bom pastor com medo do inferno e do diabo. Eu sigo o bom pastor porque eu amo o bom pastor. Ele dá a vida dele por mim. Jesus deu a vida dele por você? Amém. Ele morreu no teu lugar. Ele morreu no teu lugar? Amém. Você não merecia mesmo. Eu não merecia. Nós não merecíamos. Ele nos deu luz. Nós, irmãos, temos autonomia e temos independência. Eu e você temos autonomia, independência, inteligência, capacidade, fazemos gestão, planejamos, nos organizamos, mas nós não temos luz própria. Então, busque a ciência, busque a filosofia. Eu gosto de filosofia, irmãos. Eu gosto muito de filosofia. E eu acho que é da vida. A filosofia faz parte da vida. Eu gosto de ciência. Eu posso ouvir de ciência e aprender, eu aprendo. Eu tenho que recorrer à ciência. Olha aqui, isso aqui é ciência. Tecnologia é ciência. Veio o Covid aí, nós tomamos uma injeção, um ajudou, o outro matou, e ainda não está resolvido, mas nós estamos aí. Aliás, tem a vacina da poliomielite. Pais, por favor, vacine os seus filhos. Nós não podemos não vacinar nossos filhos. Poliomielite, né? Está tendo uma campanha, vacine os seus filhos. Mas a ciência está aí, então nós recorremos a ela também. Mas a luz da minha vida não é a ciência, a luz da minha vida não é a filosofia, a luz da minha vida não é a religião, a luz da minha vida é Cristo, porque eu não tenho luz própria, eu tenho autonomia, eu tenho independência, eu tenho habilidade, você tem, quando eu digo eu estou falando do ser humano, mas nós não temos luz própria. Olha o que a palavra nos ensina. Versículo 27. A pergunta é: a quem você tem ouvido? Ah, pastor, eu gosto de Bíblia, mas eu estou lendo uns livros bons. Os filósofos modernos. Estou visitando uns filósofos aí. E olha, irmão, tem filósofos extraordinários. Bom mesmo. Mas quem você está seguindo? Versículo 27. As minhas ovelhas, vamos ler juntos? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. E elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Que voz nós temos ouvido? Leia, estuda, vê filosofia, vê ciência. Se quiser ver umas besteirinhas de religião também, pode ver. Azar seu, tudo bem, pode ver, né? Mas quem nós ouvimos? Nós ouvimos o bom pastor. E onde eu ouço o bom pastor? Aqui, eu estou ouvindo. Ele está falando para mim: Moisés, acorda, homem.
Me ouça. Eu não tenho luz própria, nós não temos luz própria. A luz que temos vem da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Ele nos deu a mística da fé no Salvador. E o que é a mística? Não é o misticismo tão conhecido do nosso país, que é uma espiritualidade rasteira, baseada em práticas religiosas, baseada em... fugiu a palavra agora, mas bom, já eu lembro a palavra. Superstições, obrigado, Ayrton. Baseado em superstições, crente supersticioso, ovelha supersticiosa, discípulo supersticioso, precisa tomar um banho de descarrego, só que é banho de descarrego aqui, ó, com a ducha da palavra. Como é que nós podemos seguir Jesus, irmãos, e ser supersticioso? Supersticioso porque o gato preto cruzou, porque baixou debaixo da escada, porque o colher caiu, sei lá, enfim, é tanta superstição. Que evangelho, que luz é essa? Isso não é luz, irmão, isso é sombra, isso é engano, isso é mentira. Eu e você precisamos ouvir a voz do Salvador e lembrar que Ele nos deu uma mística, que eu estou usando essa palavra mística para você associar ela à revelação, a algo que está para além de mim, a algo que não brotou em mim, veio de fora de mim. A mística do Evangelho é o testemunho de que a revelação, de que nós precisamos de revelação. A mística do Evangelho é o testemunho de que o que eu preciso vem de fora e vem de Deus, como diz o Tiago, o Pai das luzes, onde não há sombra de variação. Vem dele para mim, me atinge, não vem de mim mesmo. Tudo o que vem de mim mesmo, do homem, é próprio da ciência, filosofia e religião, que Jesus chama de trevas, irmãos. Nós precisamos... Deus nos ajude a perceber isso nessas conversas desse mês. Ele diz assim, versículo 31 até o 39. Ele nos deu a mística da fé no Salvador. A religião, irmãos, ela prende, encarcera, cega, escraviza. Mas Jesus nos traz libertação. Versículos 31 até o 39, deixa eu ler com você. Novamente os judeus pegaram em pedra para apedrejá-lo. Viviam tentando matar Jesus o tempo todo, mas Jesus lhes disse, ouça aqui, eu mostrei muitas boas obras da parte do meu Pai. Do que ele está falando? Do tanto de milagres que ele fez. Milagres extraordinários. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus, os limpinhos. Aqui é uma introdução minha, tá? Uma inclusão minha. Os limpinhos. Não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Aí Jesus responde, não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada. Aqui entre parênteses, eu também chamo a atenção. A religião hoje está anulando as escrituras, viu, irmãos? A ciência já anula, a filosofia já anula, e a ciência agora também está dizendo, é assim, mas não é bem assim. Está escrito assim, mas tem agora um novo jeito de ler. Está se relativizando as escrituras. Não sou eu que estou dizendo, é o Jesus de Nazaré que está dizendo, as escrituras não podem ser anuladas. Mas quem dá atenção para isso? Quem é ovelha de Jesus. Quem não é ovelha de Jesus vai dar atenção para outras luzes, que não é a palavra dele. Os religiosos da época não davam ouvido para as escrituras. Tinham as escrituras na mão, a Torá, o Pentateuco,
mas não dava atenção para ela. Por quê? Porque tinha a luz da religião e não a luz da revelação. Por isso que eu estou dizendo que a fé, Deus nos deu a fé, a mística que Deus nos deu da fé. Nós estamos no versículo 36. Que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse, sou filho de Deus? Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim. Mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Então ele está dizendo, olha, se vocês acham que eu não sou filho de Deus, que eu não tenho cara, não tenho jeitão, pelo menos olhem as obras que eu estou fazendo. As obras que eu estou fazendo testificam que o Pai está em mim. Aí contra fatos não tem argumentação. E aí o fanático religioso vai pegar a pedra, né? Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele fugiu. Então várias vezes Jesus teve que fugir. Uma das coisas que nós recebemos de Deus como mística, como revelação, é a fé. Ele é que nos deu fé para crer nele mesmo. Efésios 2, versículo 8. Efésios 2, 8. Pois vocês são salvos pela graça. Graça é sem mérito nenhum de vocês. Por meio da fé. Vocês são salvos sem terem mérito. É graça. E foi usado um instrumento. Qual? A fé. E isso, a fé, não vem de vocês. É dom de Deus. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Bom, só por isso você já deve se sentir seguro. Porque é Ele que te deu essa fé. Não foi você que produziu a fé. Ele é que nos traz essa revelação. Ele nos deu a mística da vida eterna. Ele nos salvou para a eternidade. No versículo 9, eu vou já parar, irmãos. No versículo 9 ele diz assim, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá, encontrará pastagem. No versículo 28, na primeira parte, ele diz assim, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Quem dá a vida eterna? Jesus. E o que é a vida eterna? O próprio João diz, a vida eterna é essa, que eles conheçam a Ti como o único Deus. O que é a vida eterna, pastor? É o que eu vou experimentar depois que eu morrer e ir morar com Deus? Não. A vida eterna é Deus em mim, aqui e agora e daqui para sempre. A vida eterna é eu crer que só há um Deus e que Jesus é o Filho dele. Isso é vida eterna. Por quê? Porque isso me desprende da escuridão de outras luzes e me traz a luz do Evangelho, que primeiro lança luz em mim mesmo, mostrando quem eu sou, qual é a minha condição, como preciso de um Salvador, e segundo, mostrando quem é o meu Salvador. É Jesus, o Filho de Deus, o meu bom pastor. Há outras místicas que eu queria falar com vocês, mas não dá tempo hoje. É a mística da santificação. Ele nos chamou, Ele nos separou e nos tornou povo seu, um povo santo. A filosofia, a religião, a ciência diz que não, você só tem que ser gente boa. Só que eu e você não somos gente boa, embora a gente use essa linguagem, né?
Você sabe quem você é, não sabe, irmão? Você sabe quem você é? Você e você mesmo, no escuro, onde ninguém te vê e só você se enxerga. Você sabe quem você é, né? E é isso que faz a gente dar glória a Deus. Porque nós nos vemos ontem e nos vemos hoje. E vemos como Ele tem transformado a nossa natureza. Que obra que Deus está fazendo em nossa vida. Ele nos chamou para a santidade. Jesus, Ele é inclusivo. A salvação dele pode alcançar a todos, mas não alcançará a todos. Deixa eu ler aqui um texto de Apocalipse para vocês. Apocalipse capítulo 5. Ele é inclusivo. Ele inclui pessoas de todas as tribos, povos e raças. Capítulo 5 de Apocalipse, versículo 9. E eles cantavam um cântico novo. E o cântico novo é esse: Tu és digno de receber o livro e abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Ele é inclusivo, porque Ele escolhe pessoas de todas as tribos e raças e povos, de todos os lugares, de todas as etnias, de todas as condições sociais e intelectuais. Mas Ele também é exclusivo, porque Ele exige santidade. Ele nos chama para andarmos com Ele, e não é uma santidade fruto de hipocrisia, porque eu me visto de limpinho para estar acusando o outro. Ele me chama para um caminho, que é o caminho que Ele me conduz. É um caminho de santificação, que começa quando eu encontro Ele e encerra quando Ele vier me buscar. É o caminho da santificação, onde Ele me lava diariamente. E à medida que Ele me lava diariamente, eu vejo a bondade dEle em mim, a me conduzir num caminho que não é meu, é um caminho dEle. E isso me traz segurança, e fecha a minha boca para eu não julgar ninguém, para eu não olhar o cisco que está no olho do outro, e me ajuda a enxergar a trave que está no meu olho. Isso é um caminho de santificação. O bom pastor me chamou para que eu o conheça. Ele diz: as minhas ovelhas me conhecem, e eu conheço elas. Olha que legal. Conhecimento aqui não é ficar fazendo não é oi? Não é esse discurso religioso, não é essa compreensão lógica, essa racionalidade sobre Deus. É andar com Ele, é ter relacionamento com Ele. Ele fala: as minhas ovelhas me conhecem e eu conheço elas. É andar com Ele, é caminhar com Ele, é vivenciar o dia a dia, as dores da existência, a dor da vida, a dor da doença, a dor da enfermidade, a dor da angústia, a dor da perda, a dor do sofrimento, mas é também a alegria da bênção, do milagre, do favor, do sobrenatural de Deus. E aí nós vamos aprendendo a confiar nele, e encontramos alguém que está abatido e dizemos assim: olha, não desanima não, o Senhor vai te socorrer. E você diz, a pessoa diz: eu não sei, eu tenho minhas falhas, minha fraqueza, eu não sei nem orar. Aí você diz: eu conheço Ele, Ele não abandona as ovelhas dele, Ele vai te socorrer. Isso é confiança, isso é caminhada, isso é andar com Ele, isso é ouvir Ele, isso é se lavar na palavra dEle. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, me conhecem. O Senhor chamou a mim e você para nós conhecermos a Ele. Conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. E como eu conheço o Senhor, irmãos,
ouvindo a sua palavra e andando com Ele. Eu quero orar com você. Jesus nos falou da mística da volta. Olha que isso, nós estamos aqui para cear, partir pão, tomar vinho, corpo e sangue do Senhor. Por que nós fazemos isso? Porque nós cremos, Ele me salvou. Você crê que Jesus te salvou? Ele te salvou e está te salvando. Mas tem uma outra coisa, Ele voltará. Hoje muito crente não crê mais que Jesus voltará. Não crê mais nos milagres, aquelas coisas sobrenaturais que o Senhor faz. Alguns irmãos falam assim: pastor, eu lembro da época que nós tínhamos campanha aqui. Ok, você pode fazer campanha se você quiser, mas não é disso que nós estamos falando. Quando você anda com Jesus, Ele faz milagres na sua vida enquanto você está andando com Ele. Você está andando e se machucando, e tropeçando, e caindo, e levantando, e Ele está fazendo milagres, e te socorrendo, e te ajudando, e você não tem força para orar. Ele levanta alguém que ora por você, e daqui a pouco se anima de novo, e quando você vai ver, você está orando de novo, e clamando ao Senhor, e sentindo alegria de novo, porque é isso, Ele está andando com você, Ele está cuidando de você. Eu não sei se eu vou aguentar, a prova está grande, a tribulação é muita. Você é ovelha dele, você vai aguentar, porque Ele vai te sustentar. E isso não é coach, não é essa bobagem. Isso não é auto, como é que chama? É ajuda do alto, como é que é? Autoajuda? Irmão, esses nomes são tão enrolados que não é autoajuda. Isso é o evangelho de Jesus. Ele diz: as ovelhas são do meu Pai, não são minhas. Ele me deu, ninguém tira eles da minha mão, da mão dele. Ele está conosco. Jesus está voltando. Sabe quanto mais você sente que Ele está voltando? Quanto mais próximo você está dele. Sabe quanto menos você sente que Ele está voltando? Quanto mais distante você está dele. E Ele nunca está distante de nós. Nós é que estamos com a nossa frequência atrapalhada. E nós precisamos arrumar a nossa frequência. Igual o rádio, sabe? Lembra antigamente? Hoje não tem mais, né? Os mais novos sabem o que é isso, cara? Dial. O rádio, né? Você vai passando o rádio assim, aí pega a frequência. Hoje é o sinal da internet, né? Pronto, tá bom assim. Arruma o seu Wi-Fi e receba o sinal de Deus, porque Ele está conosco. O seu Wi-Fi pode estar ruim, o seu sinal aí está ruim, o seu roteador está ruim, mas o sinal está sendo dado. Receba o sinal do Senhor na sua vida. Ele está conosco. Davi diz: Ele é o meu pastor, e Ele não vai me faltar. Por que Ele não vai me faltar? Porque é Ele que é meu pastor. Não foi eu que decidi ser ovelha dele. Ele que quis que eu fosse ovelha dele. E quando Ele fala, eu ouço a voz dele. Às vezes você pode ficar meio confuso ouvindo as besteiras por aí, mas a palavra nos ensina assim: o Espírito de Deus testifica com teu espírito e diz que você é filho de Deus. Você está fraco, abatido, aquela coisa, mas o Espírito Santo está falando com você. Amém, irmãos? Vamos orar? Fecha os seus olhos comigo. Pai, nós te louvamos. Que bom sabermos que o Senhor é o nosso pastor. Que bom, Senhor, que bom. O leão e o lobo não podem nos tocar. Nós estamos seguros, o Senhor é o nosso pastor. E o Senhor não veio comer a nossa lã, comer a nossa gordura, porque o Senhor não depende de nós para viver, como os religiosos, como as luzes da ciência ou da filosofia. Mas o Senhor veio nos dar o que não tínhamos, vida, Senhor, e vida com abundância. Nos dar santidade que não tínhamos, nos dar fé que não tínhamos, nos dar caminho que não tínhamos, nos dar a esperança
que não tínhamos, esperança da sua volta, a convicção da sua presença, hoje, aqui e agora. Obrigado porque o Senhor é o nosso pastor, que essa luz continue nos dando segurança nesses dias de caos, de escuridão, de trevas, de conflitos, de polarizações, de ambições, de vaidades humanas. Que essa luz continue a nos mostrar que o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará. Nós queremos continuar ouvindo só a sua voz, Senhor, só a sua voz. Fala-nos, Senhor, fala-nos, Senhor. Você que anda meio confuso, desorientado, você que anda sentindo que o seu pé está querendo sair do caminho, fale com o Senhor agora. Fala, Senhor, eu quero te ouvir. Fala de novo, Senhor. Fala de novo, Senhor, aquela voz que faz arder o meu coração. Aquela voz que me desperta a mente, que traz alegria. Aquela voz que me leva à oração. Aquela voz que me dá alegria ao ouvir a palavra. Aquela voz que me dá prazer ao cantar cânticos que exaltam teu nome. Aquela voz que me dá prazer ao ver o irmão, mesmo o irmão atrapalhado, mesmo o irmão que não é como eu, mesmo o irmão que dá trabalho, mas é o meu irmão. Aquela voz que me dá desejo de estar juntos em comunhão e comunidade. Fale com o Senhor agora. Aquela voz que me traz segurança. Fala, Senhor, conosco. Glória a Jesus. Nós vamos orar consagrando pão e vinho.